Imagine acordar com a notícia de que o planeta entrou na fase mais perigosa desde a Segunda Guerra Mundial. Não é mais uma crise regional. Não é mais um conflito isolado. É o tipo de tensão que faz mercados colapsarem, governos entrarem em alerta máximo e populações inteiras se perguntarem se o amanhã será seguro. O que está acontecendo agora no tabuleiro geopolítico internacional acendeu um sinal vermelho que o mundo não via há décadas. Analistas militares já falam abertamente sobre um cenário que antes parecia impossível. A possibilidade de um confronto direto entre grandes potências voltou ao centro das discussões estratégicas. Quando há movimentações militares de grande escala, queda de lideranças no Oriente Médio, reposicionamento de tropas e discursos cada vez mais duros entre chefes de Estado, o planeta entra automaticamente em estado de tensão. E é exatamente isso que transforma um conflito regional em risco global. A história mostra que guerras mundiais não começam de uma vez. Elas começam assim, com eventos que parecem desconectados, até que, de repente, todos estão envolvidos. O Oriente Médio sempre foi um barril de pólvora geopolítico. A região concentra rotas estratégicas de energia, disputas religiosas, interesses militares e a presença indireta de praticamente todas as grandes potências. Qualquer ruptura brusca de poder ali gera um efeito dominó imediato. Quando há instabilidade naquele ponto do mapa, não é só a região que treme. O mundo inteiro sente. O primeiro impacto não é militar. É econômico. O preço do petróleo dispara. Cadeias globais de produção entram em risco. Bolsas caem. Moedas se desvalorizam. Países que dependem de importação de energia começam a sentir pressão interna. E quando a economia balança, a política entra em ebulição. Governos passam a agir com cautela extrema. Forças armadas entram em prontidão. Exercícios militares deixam de ser apenas treinamento e passam a ser demonstrações de poder. Cada movimentação vira recado. Cada declaração vira estratégia. O planeta entra num jogo de força, influência e medo. E onde entra o Brasil nesse cenário? O Brasil não está no campo de batalha, mas está dentro do impacto. Países emergentes são sempre os primeiros a sentir o choque de uma crise internacional dessa magnitude. A economia brasileira depende diretamente da estabilidade global. Exportações, combustível, fertilizantes, investimentos estrangeiros, tudo pode ser afetado. Quando há risco de guerra ampliada, investidores fogem de mercados considerados vulneráveis. O dólar sobe. O custo de vida aumenta. A inflação reage. E a população sente rapidamente no bolso algo que começou a milhares de quilômetros de distância. É por isso que qualquer escalada internacional gera preocupação imediata dentro do governo brasileiro. Não se trata apenas de posicionamento diplomático. Trata-se de proteger a economia, garantir abastecimento, evitar isolamento comercial e tentar manter o país fora de qualquer alinhamento perigoso. O maior medo de nações fora do eixo militar central é serem forçadas a escolher lados. Em conflitos de escala global, neutralidade vira um equilíbrio delicado. Pressões diplomáticas aumentam. A disputa por influência cresce. E cada decisão pode trazer consequências comerciais, políticas e estratégicas. Enquanto isso, no cenário internacional, o que mais preocupa especialistas é a mudança de tom. Quando líderes começam a usar linguagem de confronto direto, quando surgem avisos públicos, quando alianças militares se movimentam, o risco deixa de ser teórico. Guerras modernas não começam apenas com mísseis. Elas começam com narrativas, demonstrações de força, sanções econômicas e recados estratégicos. Hoje, a guerra também é digital, financeira e informacional. Ataques cibernéticos podem paralisar países sem um único tiro. Bloqueios econômicos podem destruir economias inteiras. Disputas por tecnologia e energia podem redefinir o poder global. E é isso que faz o momento atual ser visto por muitos analistas como um dos mais sensíveis do século XXI. Não é apenas sobre um país. É sobre equilíbrio mundial. Se grandes potências entrarem em confronto indireto, o planeta revive algo que parecia enterrado com o fim da Guerra Fria, a divisão real do mundo em blocos de poder. De um lado, alianças militares históricas. Do outro, novos eixos estratégicos surgindo. No meio disso tudo, países como o Brasil tentam navegar em águas turbulentas sem serem arrastados pela corrente. A grande pergunta que começa a surgir é: estamos diante de uma crise passageira ou do início de uma nova ordem mundial? A história ensina que momentos assim redefinem décadas. Foi assim após 1918. Foi assim após 1945. Foi assim após 1991. Toda vez que o mundo entra em tensão sistêmica,
o resultado não é apenas o fim de um conflito. É o nascimento de uma nova realidade geopolítica. Novas potências surgem. Outras perdem influência. Rotas comerciais mudam. Tecnologias militares aceleram. A diplomacia se transforma.